Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um podcast. Episódio de hoje é com o engenheiro Nelson Schneider. Agradeço até já ele aceitar o convite. Especialista em fundações. Então, cara, a gente trouxe o fera aqui, tá? O cara entende de sondagem de fundações, a gente precisava trazer ele. O Nelson, ele é proprietário da Real Engenharia, parceiro nosso, parceiro de negócio, realiza a parte de sondagem, que é um ponto muito importante, né, Nelson? E seja bem-vindo ao nosso SolucioneCast, nosso episódio de hoje. Te agradeço, Thiago, pelo convite, por estar disponibilizando esse tempo para a gente estar falando de sondagem de fundações, né? Uma parte da obra que fica enterrada, que muitos entendem como um custo, né? E não como um investimento, mas a gente vai estar tentando quebrar um pouco desse mito hoje, buscando conscientizar o pessoal para ter uma obra de fundação mais adequada, que é realmente a base, né? Já dizia a Bíblia, construiu sobre rocha. Não necessariamente, né? A gente sabe hoje que tem soluções aí para todo tipo de terreno, mas é importante a gente ter uma qualidade adequada das fundações. Legal. E hoje a Real Engenharia, ela é focado na parte de sondagem e focado principalmente em fundações, né? Então eu queria passar para o pessoal como é que é essa tua trajetória até chegar na Real Engenharia, esse teu know-how de fundações construído nível Brasil, né? É isso aí. Basicamente, eu me formei em Itajaí, né? Na Univale, né? E eu tive a oportunidade, por estar numa região que constrói muito ali em Balneário Camboriú, de participar de grandes obras. Inicialmente, me apaixonei pela área de fundações quando fiz a disciplina com o professor Luiz Fernando Salles. E aí, a partir disso, tive a oportunidade também de trabalhar no Yacht House, que é aquelas torres isso eu quero que tu fale um pouquinho, cara. Fiquei curioso, eu sei que você trabalhou lá no Yacht House, então uma experiência magnífica. Depois eu quero que você explique, fala um pouco mais sobre essa experiência. É muito legal compartilhar com o pessoal. Uma obra gigantesca, na verdade, né? Nós tivemos mais de 600 estacas ali em hélice contínua, de 1 metro de diâmetro, e tudo isso eu tive a oportunidade, na época, de trabalhar como estagiário, mas também foi algo muito gratificante do ponto de vista que eu tive a liberdade de estar em campo, vendo os detalhes de como funcionava uma máquina de hélice, os problemas que aconteciam, os macetes que às vezes o operador tinha que fazer para dar conta de fazer o serviço, né? Que nem todas as... Você imagina ali no iate, não quero entrar especificamente tão nesse ponto talvez do podcast, mas ali no iate nós tínhamos estacas com 28 metros de profundidade com diâmetro de 1 metro. Né? Então, e uma praticamente colada na outra. Então, é uma dificuldade bem grande, não são todas as máquinas que conseguem executar, né? Lá era uma máquina espanhola muito boa, um torque muito alto. Foi uma empresa de fora? Não, foi uma empresa, inclusive, que depois veio à falência. Não sei se veio à falência ou se teve, né, o interesse da empresa de equipamento estrangeiro, mas a empresa era nacional. A Explorer Fundações, né? Que era do grupo, fazia parte do grupo Embraed, inclusive. Sim. Só que daí focado na parte de fundações. E realmente é muito difícil, assim, para as empresas que constroem ter um maquinário de fundação e investir na parte de mão de obra para executar isso, porque não é o core business, né? A gente fala muito em core business, né, cara? E quando você está ali construindo, né? Tu sabe, só o planejamento de obra. Sim. O trabalho que dá, né, cara? Né? Então, imagina gerenciar ainda uma empresa de fundações junto a todo o resto. Então, mas, cara, uma experiência absurdamente especial, assim, marcou minha vida. E dali para frente, eu tive outras experiências, mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha de voltar para a área de fundações, né, estruturas e tal. E aí depois tive a oportunidade daí casei com a Giovana, fui a Lages, e aí foi onde eu abri o meu escritório. Daí a coisa começou a enveredar pelo ramo a gente teve uns cursos bem forte, né, parte de fundações, e aí, bom, enfim, hoje a gente está com 12 equipes de sondagem, executamos algumas obras terceirizando a parte de fundações, a busca é investir em maquinários mais para frente, né? Legal. Bastante projeto também elaborado, a gente tem mais de 700 projetos em várias áreas, assim, desde construção de edifícios, parte especificamente de fundações, né? Edifícios, galpões, torres de telecomunicação, enfim,
bastante experiência na área de fundações, Muito, realmente. muito legal. Ali, a tua experiência em ministrar cursos, né? Também, Você ficou conhecido em sim. cursos online, principalmente nível Brasil. E, cara, onde que eu converso com um engenheiro conhecido, ou já fez o teu curso? Não, eu já conheço o Nelson. Ele é o cara das fundações, é o fera das fundações. É know-how muito, muito legal. E, assim, é difícil ter profissionais, principalmente engajado na área de fundações. Porque, como você falou, ela fica enterrada, ninguém dá muita devida importância, certo? Eles vê como custo a parte de sondagem e principalmente a parte de fundações, certo? Que você deveria, na verdade, ali no processo de sondagem, é um investimento. Porque você vai fazer um reconhecimento do solo, certo? Para adequar uma solução compatível para aquele solo. Daí você não vai fazer uma solução de fundação superdimensionada. Você está tomando uma decisão com base num relatório. Até que você explicasse um pouco desse processo de sondagem. A gente dá devida importância. Pessoal, profissionais, presidente da engenharia, estão saindo da formação, ou quem já atua, converse com o seu cliente investir no processo de sondagem. Hoje está o Nelson aqui em Rio do Sul, e antes em Rio do Sul a gente tinha deficiência em empresa para fazer sondagem. Hoje tem um know-how do Nelson, da empresa Reale, que pode aplicar essa sondagem para vocês aqui em Rio do Sul e região, que fica mais próximo. Antes era difícil. Então agora não é desculpa mais de não reconhecer o solo em Rio do Sul, entendeu? Verdade. Então é legal a gente falar um pouco dessa importância, né? Com certeza, Thiago. Eu entendo assim a sondagem como uma etapa extremamente importante para uma construção bem realizada. Não só do ponto de vista de segurança, é um ponto com certeza, né? Do ponto de vista de segurança, mas economia e planejamento também. Porque você imagina que faça-se a sondagem e a gente percebe que não é adequado o uso de sapatas. Né? Por quê? Porque tem um solo muito mole, porque algo não está adequado dentro do panorama ali da sondagem SPT, né? Que 99% das obras realiza a sondagem SPT. Então, no momento que vai se executar, percebe-se daí, né? Normalmente os profissionais têm alguma experiência. Poxa, o Thiago, engenheiro, né? O pedreiro, ou seja, o profissional liga para o Thiago, cara, não dá para executar sapata aqui, está muito mole, vamos ter que aprofundar mais. Aí vai escavação de 4 metros, vai escavadeira para obra, acaba com um orçamento e todo um planejamento e até tempo de obra também, que é um ponto bem importante, até que tu tem bastante conhecimento, né, cara, que tu é o mestre aí do Lean Construction, né? Imagina, se construção enxuta é algo importante, é algo que vem sendo desenvolvida nesse caminho que nós estamos indo dentro da construção civil, passar por um processo de sondagem também é trabalhar dentro de uma construção limpa, na minha opinião. Eu entendo dessa forma. Não sei se tu concorda comigo. Com certeza. Principalmente o cliente, ele ter a consciência que a sondagem faz parte do processo, entendeu? Ele entender que faz parte do processo. Como faz parte do processo dele contratar um escritório de arquitetura e engenharia para fazer o projeto dele, a sondagem faz parte do processo. E esse processo ele tem que ter uma visão de investimento, porque ele vai fazer um reconhecimento do solo, como o Nelson já fez um exemplo, chega lá, na hora da execução o solo é mais mole, tem que baixar a parte de sapato para chegar no ponto mais firme possível. Com isso, atrasou a obra, vou ter gasto com maquinário e tudo mais, sendo que poderia no processo de planejamento, no relatório de sondagem, já dizer, opa, aqui está mole, vou adotar outro tipo de fundação, entendeu? Embora que Rio do Sul, Nelson, você conhece muito bem o solo aqui, ele tem uma característica particular, teoricamente ele é um solo ideal para fundações aqui, até comparando, vou te dar um exemplo, em Dayal. Em Dayal, posso estar muito enganado, mas tem colegas engenheiros que falam, cara, o solo aqui é complicado, boa parte eu faço radia aqui, né? E, então, assim, pessoal, eu não sei, talvez a cultura aqui ache que o solo é muito firme, eu não vou fazer sondagem, mas está errado, né? Assim, não é porque ele é firme, né? Falando de uma forma bem leiga, né? Sim. Fazer sondagem do mesmo jeito, né? A sondagem, na verdade, além de todos os outros parâmetros, ela é documental. Então, é a mesma coisa que eu ter uma carteira de identidade e eu apresentar o meu documento para todos os engenheiros responsáveis técnicos, né, das edificações. A partir do momento que você não solicita uma sondagem, você corre o risco que estão atrelados à obra, né, vir não só a ruína, mas apresentar patologia, porque isso é muito ruim. Do ponto de vista do cliente, apresentar trincas, fissuras,
e não ter uma sondagem SPT, né, como documental ali dentro daqueles documentos que você produziu ao longo do processo que você estava acompanhando a obra, é passível de você vir a ser juridicamente, né, colocado à prova. E a primeira coisa que um perito vai fazer é pedir onde está a sondagem SPT, né? Se vier ter trincas a 45, a gente percebe, né, não forem outros vícios de construção que não fundações, vai ser solicitado a sondagem SPT. E aí é onde já começou errado, né? Caso não tenha sondagem. Mas você tem razão, Thiago. Rio do Sul, graças a Deus, né? Tirando aqui as partes mais próximas do Rio Itajaí-Sul, e mesmo aqui ainda temos regiões bem firmes ainda, né? Porque em média, hoje está em média? Vamos falar em média, 10, 12? Eu acredito que sim, mais ou menos isso. A gente tem uma característica de solo bem adequada já. E pegando aí para terrenos mais altos, por exemplo, né? Aí, sem dúvida, nós estamos temos matacões já à vista, terrenos ainda mais firmes dentro de Rio do Sul. Então, lógico, a gente tem essa cultura muito forte, mas assim, uma coisa a alertar bem forte também, Thiago. Mesmo em terrenos altos, a gente teve problemas já em Rio do Sul, do ponto de vista que, às vezes, o terreno foi aterrado e tinha alguma coisa embaixo que foi escondida, sabe? Então, assim, na minha opinião, a sondagem ela é extremamente importante, independente do local que você esteja. Cara, pega uma fossa, pega um veio de uma nascente. Até o nível do lençol, a gente tem aqui em Rio do Sul o nível do lençol freático, ele teoricamente ele é mais alto também, ele né? É mais alto. Que pode influenciar no processo da própria fundação também, no trabalho do pessoal da equipe da obra também. Então, independente do solo, você conhecer o solo do vizinho, mas o vizinho falou que é firme. Às vezes o teu solo está diferente, entendeu? Às vezes a característica dele é diferente, às vezes até tem um matacão lá, às vezes tem um maciço rochoso lá que do vizinho não tem. Então, são características distintas que você tem que analisar pelo processo de sondagem, né? Exatamente. Inclusive, acerca disso, a norma coloca a quantidade de pontos, ela decorre, né, da quantidade da área construída da tua edificação, né? Principalmente da área de projeção, quer dizer, a área que a tua edificação ela toma do pavimento térreo. Por quê? Justamente para isso, para a gente criar zonas geológicas, a gente perceber em que pontos que a gente reconhecer o terreno de forma geral. Por quê? Porque se eu tenho um terreno muito grande, eu posso ter falhas geológicas, eu posso ter diferenças de camadas, seja um solo mole, seja um solo mais duro, seja um maciço rochoso, que está mais alto num ponto, um matacão, e tudo isso influencia na escolha da fundação em si, né? E também, vou até falar para o pessoal em questões de estudo arquitetônico. Vou dar um exemplo bastante prático, até te contactei através de um cliente, eu passei o seu contato, que ele estava com impasse em solução arquitetônica de escavar ou não a garagem dele, para a garagem ficar no nível mais baixo, mas ele já tinha um conhecimento prévio que ali era uma rocha, entendeu? Aí você já vê a necessidade já da sondagem já para partir para o projeto arquitetônico. Eu falei para ele, primeiro passo, meu amigo, é sondagem, que você vai verificar aonde que está esse maciço rochoso, para verificar se a garagem ela vai ficar enterrada ou não, entendeu? Então, não é somente para ver a função da sondagem verificar a parte de resistência do solo, capacidade, mas também verificar soluções arquitetônicas se ali a gente vai fazer uma garagem ou não. Entendeu? Então, tem essa outra função. Com certeza. E com isso, tendo o relatório de sondagem em mãos, eu acho, do meu ponto de vista, independente do porte da obra, pode ser desde uma casa, galpão em prédio, contrate-se um profissional para fazer a sondagem, você vai verificar a devida fundação. Até queria que tu conversasse um pouquinho sobre fundações, que hoje, não sei como é que está o mercado do Brasil, você já entrou novas técnicas, como é que está essa questão de tecnologia na área de fundações. A parte de perfuração de hélice, só existe hélice para profundo, se existe outras soluções, né? Claro. Que às vezes a gente costuma na nossa região, fica bitolado, sapata, broca, hélice, entendeu? Sim. Mas às vezes tem uma solução econômica para a gente, quando a gente pensa em gestão, tem que pensar de uma forma econômica também, para botar na balança o custo-benefício, entendeu? Claro, com certeza, Thiago. Se tu me permite um parênteses, só voltando um pouquinho, a questão, lógico,
é extremamente importante, cara. O que tu falou perfeito da questão da arquitetura. A hora que, ter a sondagem para uma definição arquitetônica desse nível de fazer o subsolo, excelente. Mas existe uma parte anterior também, que inclusive a gente tem feito muita sondagem para essa parte anterior, que é do ponto de vista do investimento, né? Até que ponto que esse terreno, para um grande empreendimento, vale a pena nós pegarmos em detrimento de um outro terreno. E assim, às vezes uma campanha... Porque aí você pensa assim, mas o meu empreendimento é gigantesco, eu preciso fazer uma baita campanha de sondagem. Mas, pera, você está fazendo uma campanha preliminar. Você não precisa, muitas vezes, lógico, depois para executar o empreendimento, aí segue-se a norma certinho do número de pontos. Mas, às vezes, 2, 3 pontos num terreno grande, cara, para avaliar um empreendimento que vai custar seus 10, 15, 20 milhões, né? Vale super a pena para comparar terrenos, até no momento de uma compra, né? Claro. Então, a gente tem feito bastante disso. E falando agora da parte de fundações, nós temos realmente a estaca hélice, ela é hoje a tecnologia mais utilizada assim, no Brasil. Eu acredito, não posso dizer com certeza dessa fonte, mas a princípio do que a gente percebe, em torno de 80% dos projetos hoje de edifícios de grande porte e até galpões, né, construções mais horizontais, eles são feitos em hélice. O primeiro ponto é realmente a versatilidade, né? Você pode fazer abaixo do nível de lençol freático, com areia, que é o grande ponto aqui para quem talvez está acompanhando não tem tanto conhecimento. A areia e a água são um grande problema para fundações, né? Mesmo quando a gente está cavando um buraquinho lá na areia, brincando com as crianças e tal, né? Que ao você fazer uma escavação, a areia volta a fechar. Faz outra escavação, volta a fechar. Isso acontece em fundações. Então, toda vez que você tem água no terreno e precisa escavar abaixo desse nível de lençol freático, você tem um problema do ponto de vista desse estrangulamento do fuste, né? É um problema do ponto de vista estrutural e geotécnico. Então, a estaca hélice ela vem para combater esse problema, né? Então, é uma grande broca, né? Que é quase como se fosse um saca-rolha que você coloca lá no concreto. Por dentro desse trado, você tem um tubo vazado em que se injeta o concreto lá no fundo da... Então, essa broca entra completamente e a partir do momento que ela está lá no fundo, a gente já começa a injetar por esse vazado que tem no trado e arranca esse trado já injetando concreto. Então, não tem esse perigo do estrangulamento, né? Esse problema do estrangulamento. Então, a hélice é realmente o ponto... uma das fundações mais utilizadas no Brasil. Mas existem outras técnicas, né? Então, por exemplo, inclusive normatizadas. Algumas não normatizadas, mas algumas normatizadas. A estaca com lama bentonítica é uma delas. Ela é normatizada hoje no Brasil. A lama bentonítica ela é um produto que você mistura na água. E essa lama ela cria como se fosse um cake, a gente fala, né? Um filme que ela protege essa escavação que vai sendo feita com uma broca normal. E aí isso produz essa proteção e não há o estrangulamento do fuste, né? E a profundidade é a mesma capacidade de uma hélice daí, de questão de profundidade, para a gente ter Até mais, Thiago. Até mais? Porque o que acontece? A hélice contínua, você precisa da torre super alta. Sim. Né? Você precisa de ter o trado todo montado. Existe hélice segmentada, mas esse é um outro ponto da hélice contínua. A hélice contínua ela dá muita produtividade. Né? Então, assim, você consegue hoje realizar em hélice contínua 300, 400 metros num dia, que ocorre tudo bem, sim, né? Concreto chegando na obra, bonitinho e tal. E no momento que você secciona esse trado, você vai inserindo esse trado, coloca um pedaço do trado, vem um outro pedaço, você acopla, então você perde produtividade. Você tem a torre alta e o trado todo prontinho para ser colocado no terreno, você ganha muita produtividade. Então, em torno de 30 metros, sim, hoje as máquinas é o que normalmente se trabalha. Tem máquinas maiores, mas é mais difícil na nossa região. Apesar de que a gente está bem servido aqui também. Mas a estaca escavada com lama bentonítica, eles permitem o trado que eles falam que é a haste Kelly, que é uma dentro da outra. Então, isso permite escavações super profundas. Assim. O Burj Khalifa foi construído em estacas escavadas com lama bentonítica. Então, só que
A lama bentonítica em si, ela exige todo um processo de avaliação técnica, da viscosidade, do pH, enfim. Ela dá mais da quantidade de areia que ela tem ali no produto. Acaba não sendo muito aplicado, então. Ela reduz muito a produtividade. Sim. Em comparação com a hélice ganha muito em produtividade. Então, acaba sendo que ela não consegue competir tanto em termos de valores com a hélice contínua, por conta da produtividade. Então, assim, são as soluções que hoje a gente tem no mercado para quando está abaixo do nível de lençol freático. Acima do nível de lençol freático, normalmente é a estaca escavada mecanicamente, né? Até chegar nesse ponto, né? Que é o cavado, é o trator, né? É a broca. É a broca, exatamente, né? É a broca comum, né? E hoje, em relação ao teu ponto de vista, a gente vê, principalmente aqui em Rio do Sul região, é muito comum a contratação de trator para fazer, né? A perfuração que a gente fala é trado mesmo, né? A broca. Isso é normatizado, a gente se sente seguro, porque a maioria não tem um responsável técnico, as empresas que realizam, né? Sim. Como é que tu vê em relação a isso, em relação à parte de segurança para a gente na hora de fundações, que é muito comum em Rio do Sul região a gente, né, fazer essa contratação, entendeu? Concordo, Thiago. E normalmente é uma contratação, assim, do ponto de vista... É tratado quase como se fosse uma segurança a mais, digamos assim, né? Então, você faz a sapata e faz uma segurança a mais, que seria... vamos fazer uma broca. Seria um plus ali para a fundação, né? Mais ou menos mas isso, sem né? muito cálculo, assim, sabe? Sem muito rigor técnico, digamos assim. A gente vê esse tipo de equipamento para fazer já sondagem. Cara, pera que eu vou chamar o cara né, para fazer o furo lá, ele já vai ver se meu solo é firme ou não. Mas não fez sondagem, o trator fez. Acontece bastante também. E é meio no feeling, assim, também, né? Porque você não tem uma comparação de número de golpes que a sondagem dá, né? Toda uma avaliação de laboratório, de tipo de solo, de avaliação do teor, da quantidade de areia, quantidade de argila, enfim. Mas eu concordo contigo, assim. Mas, assim, é uma boa prática para as obras, assim, que não tem um responsável técnico, que deveria acontecer, né? A gente sabe que isso deveria. Mas... acaba sendo uma boa prática, assim, mesmo para essas obras que não têm esse rigor técnico. No feeling do grande. Profissional, se a gente pensar numa edificação de pequeno, médio porte, tranquilo, mas mesmo assim eu acredito que tem que ser acompanhado do processo de sondagem, que daí o feeling do profissional, o calculista da fundação, ele vai colocar essa broca como um plus, certo? Mas não que a gente vai ficar totalmente dependente dessa perfuração, como a gente fica dependente de uma hélice contínua. Porque, só para o pessoal entender, até que você poderia explicar um pouco aprofundado, porque vamos dizer assim, de um galpão, a gente trabalha com um projeto de galpão, que a fundação em si está na hélice, porque o bloco de fundação é um transmissor de carga. Ou eu estou enganado? Tá, é isso, né? Correto, é isso mesmo. Então, mas por que o bloco de fundação do galpão é tão pequeno, né? Sim. É para transmissão da carga. Então, a importância da hélice contínua, principalmente do galpão, é bem maior do que a gente fazer uma sapata numa casa. Totalmente diferente, né? Com certeza. O que a gente percebe é que quando não tem o responsável técnico, vai lá, faz uma broquinha, né? Reforça, faz uma sapata de 1 por 1, às vezes até menor, e é isso que segue o jogo, segue o baile, né? Mas o ideal, realmente, em fundações é sempre realizar os cálculos, né? Hoje a gente tem métodos semi-empíricos, estatísticos, que são métodos de cálculo, né, para o pessoal entender, e que são baseados em experiência também. A gente não tem ainda uma questão teórica, digamos assim, uma formulação super rebuscada que entende o solo do ponto de vista matemático, mas sim do ponto de vista da experiência dos projetistas que já passaram e que estão aqui hoje. Tem muitos, de Cramberberian, Alck Veloso, enfim, vários projetistas que foram juntando a experiência deles ao longo dos anos e percebendo através das provas de carga, juntando isso estatisticamente e colocando isso em métodos. Tanto o método para cálculo de fundação superficial, fundação em sapata, por exemplo, quanto em cálculo para fundação profunda. Sejam as estacas aí, hélice contínua, estaca escavada mecanicamente, estaca pré-moldada. A estaca pré-moldada também é uma solução para baixo do nível de lençol freático, né? As estacas em si, só para complementar, a prática dela é a questão acústica. Muitos vizinhos a gente não pode adotar pela questão do barulho. Então, a hélice já, é que a gente falou, 80% vai na hélice mesmo, né? Exatamente.
Mas eu acho que é por aí, Thiago, assim, eu vejo o ponto dos cálculos geotécnicos, e o que tu falou está completamente correto, né? A gente percebe muito a confusão entre sapato e bloco, né? Uhum. Vou fazer o sapato aqui pro galpão, e na verdade tá fazendo um bloco, né? Porque é só um elemento de transmissão de carga para as estacas, né? E aí fica aquela coisa, né? Por que tá tão pequeno, né? Mas não, é só um elemento de transmissão de cargas, né? E às vezes até os galpões aí hoje em dia, eles são muito verticais, né? Às vezes, lógico, horizontais, mas assim, eles têm fachadas muito grandes. E aí, cara, vento acaba gerando esforço e nem predominantemente o peso em si do galpão. Mas gerando um momento exercido pelo vento mesmo, né? Exatamente, os esforços horizontais, os momentos e tudo isso a gente leva em consideração na hora que vai calcular, que vai executar a fundação. Então, é bem legal nesse sentido. Assim. Tá falando em cálculo de fundação, tocou num assunto ali que eu achei bastante interessante para fazer análise de investimento né? Hoje, o custo de fundação, quando a gente trabalha com planejamento e tudo mais, ela pode representar de 1% a 10% do custo da obra, dependendo do solo, entendeu? Agora, você imagina um empreendimento de 10 milhões, acarretar 10% do custo, lá se vai 1 milhão, né? Sem uma análise prévia, sendo que ele considerou às vezes que ia 150 mil, vai 1 milhão. Por que a gente fala isso na análise de investimento? Muitas empresas contratam a gente para fazer estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento para tentar viabilizar se ele vai ser deferido ou não para dar o próximo passo, para contratar, comprar o terreno, dar os próximos passos. E o investidor em si, ele tem que investir nesse processo da sondagem para verificar onde que ele está pisando. Sim. Porque dependendo da situação, um empreendimento em si que ele não conhece a região, ele vai lá determinar, vou fazer um estudo. Geralmente, quando é em Rio do Sul, quando é estudo de viabilidade financeira em Rio do Sul, a gente não parte por esse, né? Não vamos pedir para ele já investir no processo de sondagem, porque ele vai botar muito dinheiro na frente. Mas algumas regiões que a gente desconhece, a gente já comenta para o investidor. Interessante contratar sondagem, porque Rio do Sul é uma realidade, beleza, mas às vezes aí no litoral ele pode dar uma fundação totalmente diferente, ou às vezes rebaixar o solo, vai ter que rebaixar o solo, fazer outras técnicas, né? E às vezes vai custar muito para ele. E para a análise da viabilidade financeira, ele pode perder ali 5% do lucro dele. Facinho, então ele vai vender por um valor sem ter a fundação realmente calculada, definida, entendeu? Com certeza. Sem dúvida. E engraçado, né? A gente percebe essas variações, né, ao longo da execução das sondagens, né? Eu, às vezes, quando falta algum funcionário, alguma coisa, eu mesmo vou para campo, realizo. E, inclusive, há mais ou menos um mês, a gente fez uma sondagem bem interessante em Itajaí. Nós colocávamos o peso nós temos um peso que ele é um golpeado contra as hastes, né? E esses golpes a gente conta quantos golpes para avançar os primeiros 15, quantos golpes para avançar o segundo 15 centímetros, né? Então a gente tem uma distância e a gente avalia quantos golpes precisa dar com o peso sobre as hastes, e esse número de golpes a gente correlaciona com a resistência do solo. E especificamente em Itajaí, nós não precisávamos nem golpear. Então, em torno de 1 metro até 9 metros de profundidade, nós não tínhamos resistência nenhuma de solo. Ele ia praticamente. Ele simplesmente entrava no solo e você imagina uma edificação que não tenha sido feita, né, dentro de uma qualidade técnica adequada ia afundar. Isso, inclusive, acontece na cidade do México, né? Eles têm essa argila marinha, orgânica, né, que se fala, né, inclusive, muito parecida com essas regiões litorâneas nossas aqui, né? Santos, né, virou notícia já por alguns anos. Santos, os prédios simplesmente inclinados. Entendeu? E Santos tem uma característica bem interessante, Thiago, que a bancada inicial os primeiros metros de uma sondagem em Santos é uma bancada de areia. Então você tem ali 4, 5 metros de areia. E logo abaixo essa argila orgânica, marinha, super mole novamente, né? Só que aí, na época, os construtores, não, vamos acho que dá para colocar um sapato, lógico, tem a questão do bulbo de tensão, né?
E funcionou, assim, os prédios não caíram, né? Mas eles inclinaram um contra o outro, né? Então, basicamente, eles foram tudo de forma empírica, então, né? Ele simplesmente foi no feeling, porque dizem relatos, né? Relatórios de patologia e tudo mais, boa parte não existe histórico daquele processo de sondagem, né? Não houve, né? Eu acredito que foi posterior, né? Para estudar e tal, sim, o que tinha acontecido. Alguns casos, eles achavam que era num ponto firme, só que ainda existia mais algumas camadas, que deu aquela falsa camada, daí tava mole, entendeu? Sim, exatamente. E esse processo, ele acaba sendo... O edifício, ele tem várias sapatas, mas a gente pode pensar o edifício como uma grande sapata, né? A gente pode pensar que ele tem uma área de atuação. Sim. No momento que eu coloco um prédio, tudo bem, ele recalca, vamos dizer, uniforme, ele desce uniforme, né? É problemático? Mas normalmente não gera trincas. A cidade do México, por exemplo, ela tem prédios que recalcam até hoje, já desceram 1 metro, né? E recalcam todos os anos de tal forma que eles têm que refazer as tubulações de entrada no prédio. Nossa. Acontece. Eles continuam recalcando, então. Continuam recalcando. E não há problema, porque eles recalcam de forma uniforme. Eles são feitos em radier. O próprio peso próprio, com a fundação, ele vai, né? Vai automaticamente, ele vai inclinando um pouquinho também. Exatamente. O grande problema em fundações é quando você tem recalques diferenciais. Que aí é o ponto da sondagem ter essas zonas geológicas, a alocação dos pontos de sondagem ser tão importante. Porque aí a gente consegue avaliar se nós temos uma homogeneidade no terreno. E em Santos, imagina, eu coloco um peso aqui e o outro aqui. Tudo bem, os dois eles têm um certo peso, e se eles estivessem bem afastados, aconteceria o que acontece na Cidade do México. Só que no momento que eu chego nessas cargas próximas, eu gero bulbos de tensão embaixo, e esses bulbos eles se correlacionam, eles têm uma interseção no meio. E aí é onde eu tenho uma sobrecarga entre os prédios e eles inclinam um contra o outro. Nossa. Então isso é muito, muito interessante da parte de Santos, que a princípio eles estavam corretos, funcionaria em cima das bancadas de areia, né? Só que aí aconteceu de encostar um prédio no outro, e aí a gente teve um grande problema. O vizinho pode ir pro outro rapidinho ali pela janela. Passa um lanche aí, né? Passa um lanche aí. E em relação solução, tem como reparar esse tipo de fundação? Recalca, faz um processo de macaco, alguma coisa nesse sentido? Sim. Não sei se você já acompanhou esse tipo de processo. Sim. Inclusive, nós estamos agora vamos realizar em Florianópolis um reforço de fundação, que aconteceu exatamente isso. A casa, nós chegamos no local, né, avaliamos a edificação e percebemos que tinha trincas a 45 graus, apontando para uma certa região que já aparentava visualmente que a casa tinha uma certa inclinação. E a gente percebeu que existiam essas patologias de fundação e fomos investigar o que tinha acontecido. Realizamos alguns pontos de sondagem e aí, a partir disso, a gente percebeu, né, uma série de fatores, né? Como na aviação, o avião não cai por um fator só que aconteceu. Assim é na edificação, na construção civil. Nunca acontece uma patologia grande se não tiver vários fatores que influenciaram aquilo. Então, faltava rigidez na estrutura, né? Quer dizer, os elementos estruturais, as vigas baldrame, as vigas do pavimento superior, os pilares não tinham a rigidez necessária, quer dizer, não estavam bem dimensionados. Nós tínhamos um córrego, a gente depois conversou, fizemos a sondagem, ela teve resultados diferentes. A sondagem da frente da casa apresentou uma camada de mangue, e a sondagem de trás, bancadas de areia, de fora a fora, quer dizer, então aí é onde teve a inclinação para frente. Perto da sapata que mais recalcou, tem a fossa e sumidouro. O sumidouro estava com problemas de vazamento, e também a gente depois houve relatos de que ali na frente da casa passava um córrego de mangue. Nossa. Então, assim, uma série de fatores se juntaram para ter essas patologias. Qual que vai ser a solução? Vai ser pegar essas sapatas, que elas tiveram um certo recalque, e fazer estacas que a gente chama de estaca mega. Ela basicamente é uma estaca pré-moldada com segmentos de concreto que a gente coloca embaixo das sapatas, né? Faz algumas vigas de reforço.
E aí a gente macaqueia, né? Macaqueia é um termo mais chulo, digamos assim, mas utiliza a parte de macaco hidráulico para ir fazendo a cravação desses segmentos, né? E vai colocando um após o outro e macaqueando até o momento que você chega na carga que está sendo colocada ali. Nossa intenção não é levantar a casa, porque poderia causar outras trincas, mas é cessar os recalques que estão acontecendo lá. Então essa é uma das soluções. Tem outras. Tem estaca helicoidal, por exemplo, também, que é uma técnica um pouco mais avançada, só que também é mais cara, porque daí é de metal. Enfim, a estaca raiz também é muito utilizada para reforço. A estaca raiz, ela é uma estaca que perfura até rochas, passa matacões. É uma estaca muito legal, muito bacana. Só que é uma estaca extremamente cara. Até chegar num ponto ali de rocha, né? Então, um exemplo do nosso caso aqui em Rio do Sul tem pontos, principalmente a gente pega da região ali do regional, aquela região ali parte de cima, por conhecimento já histórico, é uma rocha ali, entendeu? Em relação à fundação, faço sapata, furo com broca, já atende ou tem que vir com uma funda, vamos dar um exemplo, vai ter que ser prédio, eu venho com a solução raiz ou não, simplesmente uma sapata, eu faço com furo de broca. Vou dar exemplo do prédio, ali em cima, próximo do regional, foi dotado um sapata e furo de broca. Sim. É uma solução custo-benefício ideal? Veja bem, o que acontece, né? A estaca, qual que é o problema? Os problemas de fundação, eles sempre são gerados por recalques diferenciais. Eu tenho um ponto que afunda mais que o outro, digamos assim, no linguajar, né? Então, assim, no momento que, por exemplo, você coloca um prédio que ele está apoiado mais próximo da rocha, quer dizer, ele tem um solo, ele tem a rocha mãe perto dele, ele tem um solo de alteração, né, que a intempérie foi alterando um pouco, mas veja que o solo, quando ele começa a se tornar, ele sai da rocha e ele vira um solo de alteração e depois vira um solo residual, quanto mais para cima nós chegamos nesse solo, mais mole. Então, mais próximo da rocha, mais duro. Então, eu coloco uma parte do prédio mais próximo da rocha, parte mais longe da rocha, mesmo que às vezes, mas eu fiz uma estaca broca. Só que a estaca broca, que é a estaca escavada mecanicamente, ela pode gerar sujeiras na ponta. Nós não temos uma qualidade hoje de equipamento que garante uma ponta dela bem limpa. Então, veja, você pode estar gerando problemas de recalque diferencial. Então, aí é onde entra a estaca raiz, sabe? Porque a estaca raiz, o que acontece? Você garante que aquele ponto que está mais próximo da rocha-mãe, né? Está mais afastado, digamos assim, e o ponto que vai precisar chegar mais profundo até chegar na rocha-mãe, os dois pontos estão cravados na rocha. E daí eu tenho bastante preocupação, principalmente quando vem soluções de fundações mistas. Que a gente, em relação à parte de artigos, boa parte das patologias de recalque de fundações vem através de soluções mistas, como você comentou. De um ponto eu vou colocar sapato, do outro ponto vou dar um exemplo bem genérico, só para o pessoal entender os leigos, né? Sim. Bota o sapato num ponto, para a gente falar fundação mista, né? Sapatos aqui, hélice contínua aqui, são fundações mistas. Isso que é bastante, eu me preocupo bastante, porque às vezes tu tem um solo que tu tem um grade aqui que é uma rocha, tem um ponto aqui, e agora, o que eu faço, entendeu? E a hélice também, ainda assim ela é uma estaca escavada e ela também tem problemas de sujeira na ponta, entendeu? Vou ter soluções mistas que eu posso estar muito enganado, né, que a gente já estudou alguns artigos, que a gente tem que se preocupar em soluções mistas, né? Ou você adota uma ou adota outra, né? Ou é tranquilo no teu ponto de vista? Você até pode adotar, sabe, soluções mistas, só que você precisa de um cálculo bem mais rebuscado e uma experiência também muito maior naquele local que você está realizando a obra. Não é simplesmente você achar que vai usar... Porque qual que é o ponto aí de utilizar fundações mistas? É compatibilização de recalques. Então, você tem que calcular o recalque. E isso já é um ponto que, por exemplo, nem todos os engenheiros têm conhecimento. Calcular recalque de sapata, um exemplo. E calcular o recalque de uma hélice contínua. E garantir que os dois recalques vão ser os mesmos em fundações, meu amigo, isso não é fácil. Mesmo que em cálculo isso está dando a mesma coisa, você depende de uma...
A parte de fundações e sondagens, ela é completamente dependente de equipe de obra. Se você tem um operador que não chegou legal na obra naquele dia, e acontece bastante, e aí você tem né, sabe? Sim. Aquilo que você tinha projetado, que estava bonitinho lá no papel, como o pessoal diz, né, o papel cabe tudo, né? Lá na prática não foi executado da melhor forma possível. Então, assim, quando eu sempre, e principalmente depois que eu construí a minha casa, cara, que tive um pouquinho mais de contato. Tu viu as dores ali também, né? E aí, cara, eu percebi assim, cara, dá pra garantir em projeto? Garante em projeto, cara, sabe? Se deixar pra... Eu tinha uma professora que falava isso, e não é culpa da obra, isso é o ser humano em si, né? Isso, se você deixar para decidir depois, é sempre a solução mais fácil. E nem sempre a solução mais fácil é aquela que devia ser adotada. Com certeza. Né? Isso é importante do processo de planejamento, né? Você vai acabar pensando bem antes, Exatamente. Para depois não vir as dores, E até falando assim de patologia, né? Tanto para os profissionais que não aprofundam muito na área de patologia, fundações, ou até o cliente que já construiu tudo mais, aonde que ele deve se preocupar em relação à parte de trinca? Beleza, você comentou como a trinca da fundações, como ela se comporta. Vai se comportar da seguinte forma, eu devo me preocupar nas fundações. Que ponto que a gente deve se preocupar que realmente é problema de recalque de fundações? Como ela se comporta na edificação? A trinca de fundação, a trinca que ela representa um recalque de fundação, ela é uma trinca muito simples de se identificar. Perdão. Ela é uma trinca 45 graus, então quer dizer, ela passa, normalmente é entre pilares, né? Ela no meio do pano de alvenaria, digamos assim. Ela é a 45 graus e ela é muito fácil. É uma regra que até aprendi com um professor, que é o de Cran-Berberian, super mestre aí das fundações. Você passa uma mediatriz uma reta mediando essa trinca e uma reta ortogonal nela, né, para baixo. E ali ela vai apontar o lado que vai estar recalcando. Então, nem toda trinca 45 necessariamente é um recalque de fundação, mas trincas a 45 são um bom indício de que você tem um problema de fundações. E de forma escalonada também é um ponto, né? Quando ela escalona ou não. Quando ela tem um efeito escalonada, também, né? Só que daí mais relacionado provavelmente ao alvenaria estrutural, né? Que aí você tem os blocos com uma resistência maior e tal, ele não chega a conseguir seccionar o bloco, né? Mas a 45 graus você vai, mesma coisa, traçar uma mediatriz, né? Que vai novamente representar uma reta uma trinca 45, vai apontar para o lado que está realizando ali o afundamento. É bom o pessoal ele entender essa questão de interpretação, porque às vezes nem tudo é fundação, às vezes pode ser outro tipo de patologia, né? Mas volto a salientar, até para a gente finalizar o nosso bate-papo. O bate-papo foi rápido hoje, cara. Já dá 45 minutos, já estamos... E um bate-papo muito legal e salientar em relação realmente à importância do processo lá desde o início, de fazer a contratação da sondagem, independente da edificação, independente do solo, para você ter um processo de planejamento, certo? Você vai planejar já a sua fundação, para quando chegar no seu cálculo estrutural, ele solucionar de uma forma mais adequada a fundação, né, Nelson? Com certeza. Porque daí o que acontece? A gente vai estar viabilizando a obra de uma forma de custo-benefício. A gente não está rasgando dinheiro, não estamos superdimensionando a fundação sem necessidade. Além disso, também a questão de segurança, né? Que é primordial. Respeitar esse processo de sondagem, ok. Cuidar muito bem no processo de fiscalização da fundação, ok? Como o Nelson comentou, no nosso projeto a gente trabalha com coeficiente cagaço, como todo mundo já conhece. Normal, por questões culturais, até porque a gente, às vezes, trabalha muito na estica, a gente pode ter naquele dia alguma interferência que pode influenciar na fundação e condenar a edificação. Então, muito importante, a gente coloca no projeto, garante no projeto, mas acompanhar, além de acompanhar todas as etapas, mas dá importância nesse processo de acompanhamento da fundação. Ali eu sempre falo, começou bem na fundação, a obra ela vai fluir muito bem. É meio caminho andado, entendeu? Certeza. E principalmente para evitar dor de cabeça, né, Thiago? Você imagina,
tá? Você passou por todo o processo de construção, tua casa está linda, maravilhosa, né, cara? Você já tá dentro lá, usufruindo de tudo, de todo aquele conforto. Sim. Que às vezes bom, eu passei pelo processo de construir agora, cara. E assim, muitas vezes vai o nosso, cara, salário do dia a dia ali que tu economizou durante um tempão e tal. E às vezes por conta de 2 mil, 3 mil reais de uma sondagem, você tá... Daqui um pouco vai estar com dor de cabeça lá na frente. Então, sabe? Tipo, custo irrisório. Não vale a pena, sabe? É uma coisa, assim, de verdade mesmo, assim. Que eu não aconselho ninguém. Que é uma dúvida que sempre vai estar ali. Depois, mesmo que nunca vai acontecer nada. Mas você sempre vai estar na cabeça, puxa, será que vai dar certo? Será que não vai aparecer uma trinca aqui ou ali? Aplica a lei de Murphy ali também. Que se é para dar errado, vai dar errado. Então vamos evitar esse risco, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Esse risco ele pode ser calculado através de sondagem, um bom processo, um bom dimensionamento de fundação. Nelson, obrigado pelo bate-papo, por participar do nosso podcast SolucionCast. Com certeza enriquece algumas informações e dá importância para quem vai construir ou para quem vai projetar, dá devida importância para profissionais, principalmente na área de sondagem e fundações. Tá, o Nelson aqui da Reality Engenharia para atender Rio do Sul, principalmente nessa lacuna de profissionais e empresas na área de sondagem. Hoje a gente tem aqui, está em casa, todo mundo pode contratar, fica bem mais fácil, certo? Nelson, obrigado novamente. Obrigado, Thiago. Finalizo aqui agradecendo e com certeza a gente faz o nosso mercado melhorar com esse bate-papo. Com certeza. Obrigado Thiago. novamente, parceiro. Te agradeço demais a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre nosso grande objetivo, que é disseminar realmente tanto a execução das sondagens quanto a execução de uma fundação correta, da elaboração de um bom projeto, a escolha do tipo correto para aquele terreno específico. Faz parte do nosso objetivo e tu tá nos oportunizando, né, disseminar um pouco desse conhecimento, digamos assim. Te agradeço demais pela oportunidade e vamos seguir fazendo obra aí, né? Fico feliz. Pessoal, encerramos por aqui. Obrigado, pessoal. Logo tem trechos desse bate-papo aí e vamos para o próximo. Abraço a todos. Show.